Boa noite. Boa noite, meu amigo Giovanni. E aí? Boa noite, Geraldo. Como é que estão as coisas? Tá bom. Vai fazer um bate-papo aqui com meu amigo Geraldo. Geraldo mesmo, né? Geraldo Araújo. Geraldo, para falar um pouco aqui de política, como é que tu tá vendo aí o movimento aí nesses mais de 100 dias já, né? Já tô ao governo? Tem o quê? Já vai estar caindo nos 6 meses já. 180, mais de 150 dias, né? Por aí. Vai entrar, já estamos em junho. Hoje já são o quê? 10 de junho? Eu nem sei, de verdade. Deixa eu ver aqui. Olha aí. São 11, meu amigo. É 11, é. Tem quase Relógio 180 dias. Verdade. Hein? Fala, eu vou te fazer aqui, cara, na boa. Seja bem verdadeiro. Você é de esquerda ou de direita? Ou é do centro? Ou não é de nenhum lado? Como que é? Na política, quem não é de esquerda é de direita ou no centro? Ou é Politicamente falando. Isentão, né? Tem um isentão, tem? O isentão é o centrista, que não está nem de um lado nem do outro, não é extremista. Não? Não, é o seguinte, eu nasci de direita. Foi? Eu nasci de direita porque até pouco tempo eu não sabia. Eu tenho 40 e tantos anos, 46 anos. Eu vim descobrir isso há 4 anos atrás. Que tu era de direita? Sim, eu era e não sabia, não tem? Não é diferente de mim, não. Eu era de direita e não sabia, rapaz. Porque Como é que tu descobriu que tu era de direita? é o seguinte, quando a gente traz valores familiares, que a nossa geração é um pouco diferente da geração atual. A nossa geração ainda é aquela geração que pede bênção para os pais, para os tios, para as pessoas mais velhas, tem aquela consideração, né? Uhum. E a gente vem trazendo isso de muito tempo e a gente preza pelos valores morais, né, da família. Por mais que a pessoa às vezes tenha um pensamento meio mais, normalmente é voltado para o conservadorismo. E eu respondendo a tua pergunta, quem me fez ver isso aí foi o Bolsonaro, meu amigo. Foi? Falando no Bolsonaro, ele abriu um leque assim, de visão para muita gente, né, cara? Sim. Desde a época que eu acompanho ele, assim, os últimos 2 anos de mandato dele como deputado, eu acompanhei ele bastante. E ali ele começou a abrir a minha mente para ver um monte de coisas que a gente não acompanhava na política, né? Ainda até hoje, de fato, as pessoas não acompanham a política. Isso é um palavreado meu, não sei se eu estou correto nisso, não. Mas eu falo assim, que as pessoas De fato. não acompanham política. Eles acompanham campanha política. Que é 2 meses ali, daquele bate-pau, aquela fuleirada lá, né? Temporada, né? Aí eles confundem isso com política, né? E aí eles falam assim, na época da eleição, tipo assim, não tem época de eleição, é um dia só de eleição, que pra mim é o dia que vai votar. Isso, da decisão, né? Então eu comecei a entender isso, isso é coisa que eu mesmo criei aqui na minha mente, não sei se tá, ninguém me falou isso. O conceito é justificável, sim, é um conceito bem legal. Pois é, aí eu às vezes eu falo com meus colegas, amigos, parentes que eu tenho, que a gente começa a mostrar algumas coisas assim da política atual momento, o que é certo, o que é errado, e eles falam, não, eu quero saber de política não, não é época não, deixa só daqui 4 anos, não sei o que. Não, gente, a gente tem que acompanhar o político eleito, para mim a política é os 4 anos do mandato de quem foi eleito. Sim. Você tem que acompanhar isso aí, não é esperar 4 anos de novo para o período da campanha. É verdade. Hoje... Então o Bolsonaro me fez ver muita coisa, e não só a mim, mas tantas outras pessoas. Hoje o eleitorado brasileiro, grande parte, eu diria até mais do que 50%. Talvez 55%, 60% das pessoas do Brasil, os eleitores, eles abriram mais a mente para uma consciência política. Chega o Bolsonaro aí. O Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro desde 2010, eu não sabia quem era Bolsonaro. E o meu irmão chegou e me falou, rapaz, tu conhece o Bolsonaro? Eu disse, não. É o deputado, rapaz, deputado aí do Rio de um Janeiro. confusista aí, que é militar e que é deputado federal pelo Rio de Janeiro.
E eu comecei a acompanhar a TV Câmara e passei a conhecê-lo. E quando eu vi o discurso do Bolsonaro, ele disse, rapaz, esse cara tá falando tudo que eu penso. Tu. Sim, ele tá falando tudo que eu penso, que eu gostaria de dizer. Eu, na minha concepção, aquilo que eu pensava como conservador, com as minhas convicções internas, de criação, de cultura, devido àquele massacre da esquerda na educação, na mídia, a gente às vezes ficava se pegando, pensando até, tipo, rapaz, será que eu sou um retrógrado? Será que eu sou um cara lá do Arco da Velha, tudo moderno, e eu com esses pensamentos velho, pensamento bobo e tal? Mas não, na realidade, porque eu tenho uma base bíblica, eu sou cristão e eu tenho uma base bíblica muito bem elaborada, bem acentuada, né? E tudo que a direita defende tem contexto bíblico, né? Judaico-cristão. Vai na linha Sim. do cristão. Sim, do sistema judaico-cristão, né? Que é o sistema que Deus deixou no mundo. Pai, é o homem, a mulher e sua prole, né? É o genitor, a genitora e sua prole, que é o que dá isso, que é a prole que dá, que continua, que dá segurança na espécie humana, né? Que isso me fugiu aqui na memória, que a palavra correta é que mantém a raça humana se reproduzindo. Eu sei. Né? Aí vem a esquerda, é o seguinte, eles têm um discurso de separar as pessoas. Eles separam rico de pobres, negro de branco. Eles têm aquele negócio de colocar as pessoas contra as outras. Ele não unifica, não pacifica as coisas. Na verdade, ele quer fazer a divisão mesmo. Sim, é divisão, porque dividir é melhor para dominar dividindo. Os grandes ditadores da história, eles faziam isso, dividir para dominar. Não. Aí deixa o povo meio confuso, sim, né? Aí chega um dando grito, falando mais alto, todo Sim. mundo para ouvir, né? Divide ali, eles dividem porque por que a direita ela é judaico-cristã, tem bases cristãs? Por quê? O próprio Jesus falou o seguinte: o reino dividido não prospera. Isso é bíblico, né? É bíblico. O próprio Jesus falou: a casa não pode ser dividida. Se você é casado, tem sua esposa, se você pensa de uma forma, sua esposa de outra, a casa de vocês não vai prosperar, não. Uns filhos vai estar do meu lado, outros vai estar do lado dela. Né? Porque se o reino, a casa, o reino for dividido entre si, ele não prospera. E é isso que a esquerda no Brasil faz, em todo lugar, não é só no Brasil não. Eles dividem para poder dominar. Quem é o maior divisor de tudo no mundo? Satanás. Isso é tática satânica. Tática maldita. Maldita, satânica. Eu sou evangélico, aí eu já falo nos termos mesmo diretamente. Essa tática é o seguinte: o inimigo de nossas almas, ele procura separar, ele procura divisão. Ele é o divisor. Ele procura divisão que é para poder ter guerra. Nós se dividimos aqui, você começa a pensar uma coisa totalmente diferente de mim e conceitos diferentes, e a gente vai ter um conflito entre nós. Nós vamos ter conflito. Eu vou criar meu grupo com as minhas ideias e tu cria o teu, né? E um desses dois está errado, na maioria das vezes, né? Sim, claro que sim. O professor Olavo de Carvalho falava muito sobre isso aí. E tudo que ele falava hoje está se cumprindo, parecia profecia, mas não é profecia. O Olavo de Carvalho é aquele escritor que tem aquela frase, que tem um livro que fala o mínimo que você precisa para não ser não se tornar um idiota. Inclusive eu até indico esse livro para as pessoas que não querem ser idiota, compre ele e leia. Eu tenho esse livro. Pois é, rapaz. E tem aquele outro lá também do Olavo de Carvalho, que fala assim, o imbecil coletivo, né? Sim, porque o imbecil coletivo, ele é aquela massa de manobra que a gente chama também de idiotas úteis.
tipo, eles são tão idiotas, a mente tão Atrofiada. cauterizada, atrofiada, que esses grupos de esquerda, eles pegam, se aproximam deles, se apoderam deles, e aí eles ficam sendo massa de manobra. E tem utilidade para eles. Sim, é idiotas úteis. Para eles. Sim, para estabelecer os planos deles. Então o Olavo, falando do Olavo de Carvalho, ele dava muitas explicações. Né? Sim. Inclusive, muito antes, tem falas dele de 2015, 2016, falando tudo que está acontecendo hoje. Não só o Olavo de Carvalho, mas o doutor Enéas Carneiro, né? Não, Enéas Carneiro é um visionário, é um cara que... super inteligente. Sim, ele conhecia a fundo a política, a ciência. A ciência, sim, claro. E a gente, eu sou desse meio, das curiosidades, né? Não vou dizer que sou uma pessoa que estudou muito e tal, a fundo, mas eu sou desse meio das curiosidades. Eu sempre busquei saber das coisas e tal. E Deus me deu a oportunidade de ser uma pessoa livre, um livre pensador. Tu falou numa coisa aí, questão que tu não estudou muito. Eu esse dia até comentei num grupo assim, que as pessoas falam assim, a pessoa é estudada, estudou. É outro pensamento meu, tá? Pode ser que eu esteja torto. Meu pai diz que todo pensa torto, né? Mas assim, para muitas pessoas, quem estudou muito, quem foi da faculdade, escola do prézinho até se formar naquilo que ele sonhou. Eu tenho várias formaturas, engenharia, médico, caramba de asa lá. Formou muito, estudou muito, né? Não, eu nunca estudei. E olhando por esse lado, nunca estudei na prática ir para a escola. E continuo estudando depois dos meus 15 anos para cá que eu comecei a estudar, estudo até hoje. Estudar. Que é fazendo isso aí, que é buscando informação, Sim. Lendo livro, hoje em dia está na internet. Hoje em dia não precisa nem tanto você comprar um livro para você ficar folheando as folhas, mas você baixa um livro aquele que você quer. Tem um livro, cara, que eu tenho que comprar ele. Se bem que ele não faz sentido nenhum mais para os nossos políticos, não faz. O livro da Constituição Brasileira. Para os nossos políticos ele não faz sentido nenhum, né? Parece que deu uma rasgadinha nele, né? Tiraram algumas páginas. Mas eu tenho vontade de ter esse livro, para pegar ele nas minhas mãos para me ler. Não, é muito importante. Entendeu? Mas assim, falando de estudo, eu continuo estudando. E hoje eu sempre falo também o seguinte, que eu não tenho raiva da pessoa por ele não saber de nada. Eu tenho raiva por ele não se interessar em saber das coisas. Isso aí hoje está muito fácil. A internet, ela chegou para nós, ela democratizou a informação. Só é bobo quem quer hoje. Até se você quiser fazer curso acadêmico, você pode fazer via EAD, né? Que é a distância e tal. Você pode fazer. Não é o caso, mas você pode também procurar fontes, vamos dizer assim, confiáveis, né? Para você fazer os seus estudos, buscar. Porque a vida nossa vida do ser humano aqui na Terra é uma guerra diária. É uma guerra, lutando todo dia. E o soldado, quando está na guerra, ele não pode deixar de ter as informações do inimigo. Tem que estar estudando. Sim, como se fosse um jogo, né? Isso, exatamente. Você tem que a vida é assim. ler o adversário para você poder ir no combate contra ele. Então a gente não pode nunca parar de estudar, de pesquisar, de ler, de buscar conhecimento. Uma coisa é o conhecimento, né? O conhecimento secular, saber das coisas, o que é que acontece nos dias de hoje e tal. Saber andar, trilhar no que está, o que o curso do momento está levando, né? E outra coisa é a sabedoria. Sabedoria é um pouco diferente de conhecimento. E acho que da inteligência também, né? Sim. A sabedoria, ela é um dom de Deus. A palavra fala que quem não tem sabedoria, peça a Deus e Ele dá em abundância. Abundância, sabedoria. É uma coisa que é Deus que te dá. O que é a sabedoria? A sabedoria é um senso crítico que você carrega, dado por Deus. É como se fosse um sensor de tudo. De problema, um sensor de felicidade, um sensor daquilo. Você peita numa situação, meu Deus, como é que eu faço? Logo vem um estalo. Não, tu faz assim. Isso não é ninguém que te Não. Ali é sabedoria. É divina. Porque a sabedoria, ela vem de Deus e você aprimora ela com a prática.
com a sua vivência do dia a dia. Diante do problema, da situação. Sim, exatamente. Olha, quando os conhecimentos que você tem sobre Deus e tal, porque nós estamos conversando fazendo esse podcast aqui, mas eu estou metendo tanto a religião no meio, acho que não tem problema não, né? Não, né? De jeito nenhum. Tem a política, tudo é envolvido, tudo é conectado, né? Então a sabedoria é essa estrutura que o homem deve carregar. A gente tem que ser sábio. Sábio para tudo, para trabalhar, para educar os filhos, para se portar em sociedade, para saber viver. Entendeu? E aí, relacionado a isso, você está falando, aí vem as questões que nós estamos falando da política. Aí a esquerda, ela usa uma inteligência. Sim, no meu entendimento, não é sabedoria. Ela usa uma inteligência para tentar ludibriar ou desvirtuar os pensamentos das pessoas daquilo que é correto, né? A esquerda no Brasil, ela não é de hoje que ela é implantada. Não é de 10 anos. A esquerda tem mais de 5 décadas que está... Olha, para ter Vou ideia... dar uma aliviada no PT. Não foi o PT que implantou. Não. Que implantou a esquerda. Os petistas aí fiquem tranquilos que não foi o PT que criou, tá? Não foi o PT que criou a esquerda, não. O PT, ele entrou Pegou o bonde andando. Pegou andando já. O maior esquerdista que teve no Brasil, esquerdista, digo já de passagem, por convicção, o Luiz Carlos Prestes. Não sei se você lembra, talvez não é da tua época, não é da nossa época, nós não passamos por isso, mas eu sei da história. Antigamente, tinha uns tal de revoltosos, que inclusive apareceram aqui. Eles já falar esse tal de revoltosos. É a coluna Prestes ali. Vai um cafezinho. Vai. Tu quer um café? Eu quero uma pinguinha maranhense. Não, pinguinha não. Porque eu tenho uma pinga maranhense boa ali. Não. Mas deixa eu falar a receita. Fale. Eu tenho uma pinga maranhense ali, da terra mesmo, de cana verdadeiro, com casca de taquinha de porco e candeia. Não, muito bom. Eu sei que é bom, mas quando eu nasci, estava escrito lá, só o Geraldo vai tomar tantos litros de 51, tantas caixas de cerveja na vida. Rapaz, eu me adiantei, eu acho que tomei tudo de uma vez só, e aí acabou a cota. No curto espaço de tempo. Sim, aí acabou a cota, não posso mais. Bom. Então, o Luiz Carlos Prestes, ele foi esse cara que ovacionou esse movimento, ele desenvolveu e criou a coluna Prestes, lutava contra o governo, né? Pô, era um revolucionista. Sim, um revolucionista. E ele saiu fora do país aqui, nesses países baixos da América Latina, e ele teve contato com a Rússia. E com esse contato que ele teve com a Rússia, ele passou a visitar Moscou, né? E aí foi implantado o comunismo através dele aqui no Brasil. Comunismo, né? Russo. Inclusive, a Rússia mandou uma mulher chamada Olga, que era para ser os olhos dos russos, os olhos de Moscou sobre o Luiz Carlos Prestes. Isso aí eu não sabia. Só que eles se apaixonaram e se casaram, né? E aí teve quando eles se separaram foi em ocasião de uma perseguição policial, que eles estavam numa casa, e aí eles foram presos, e aí se desfizeram. Até ele viveu muito, o Carlos Prestes viveu muito. Foi o primeiro, assim, esquerdista forte, que deu de frente sim, foi o Luiz Carlos Prestes. E ele, inclusive, é o seguinte, quem quiser saber mais da história, nós temos documentários muito bons daquele canal. Estou até fazendo uma propaganda do canal aqui, da plataforma Brasil Paralelo. Já. Ali você aprende muita coisa, que são fatos verdadeiros. Os pesquisadores não tem tendência de distorcer a história, entendeu? Sou assinante deles. Eles falam que é a realidade. Sim. Em documentos não tem. Como é que é o nome? Brasil Paralelo? Brasil Paralelo. Pesquisa aí vocês aí, depois vocês dão uma olhadinha lá no Brasil não Paralelo. Não tem esse nicho de puxadinho, não. Não é uma Globo da Não. Eles falam os fatos como são, verdadeiros. Entendi. E aí surgiu, entrou esse negócio. Em 64,
O Brasil estava sendo tomado. O Brasil estava sendo tomado nas escolas, igual está hoje. Uhum. Mas só que eles lutavam com armas. Eles lutavam com armas e tal. E teve muitos conflitos. Aí veio a ditadura militar, como falam, que é falado na mídia, né? Ditadura militar. Que eu nasci realmente na época da ditadura militar. Eu também foi. Foi. Foi de 75. Uhum. E aí eles tomaram o poder, né? Não o exército tomou o poder, o pessoal foi para as ruas, igual estava agora em 2022, o pessoal nas ruas, 22, né? pessoal nas ruas, e o exército atendeu, né? O pedido do povo, mas só que o exército não deu poder para o pessoal, não acharam os civis dignos de ocupar. Exatamente. Quer dizer que funciona o seguinte, quer dizer que eles estavam tomando o Brasil, Sim. né? Aí o povo aclamou, Sim. as Forças Armadas veio, interviu e tomou. Sim. Readquiriu o país de volta. Sim. Né? Exatamente. Aí nesse caso precisaria que tivesse alguém de direita da sociedade com a capacidade de administrar o país. Aí como não acharem, deixaram o militar lá. E os militares lá. Aí eles vieram até 85, né? É pelo Figueiredo. Aí exatamente, o último presidente, né? Militar. Eu estudo, acompanho. Aí teve as eleições diretas, né? Uhum. Que é a redemocratização do país, né? Que é a eleições diretas. Antes também tinha democracia. Tinha. Antes, na época do Getúlio Vargas foi também um ditador. Ninguém deve negar que ele foi um ditador. Só que de lá veio pra cá, olha, o Brasil é uma bagunça, meu amigo. Desde o tempo do Império. O Brasil é uma bagunça desde dos tempos do Império. Para começar, quando mandaram para cá, lá de Portugal, a coroa mandou para cá, nada mais, nada menos do que pessoas com intenções secundárias. Era pegar as riquezas do país e mandar para lá, para a Europa, né? Os portugueses. E aí sempre foi assim. Tu falou um detalhe que eu já te falei isso bastante vezes também. Que na história, isso é eu que falo, tá? Que na verdade o Brasil não foi descoberto. Ele foi invadido por aquele pilantra do Pedro Álvares Cabral. Como ia ficar feio para colocar na história que o Pedro Álvares Cabral tinha invadido o Brasil, não. Coloca aí que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas ele estava escondido aonde? Estava encoberto aonde? Se aqui já tinha gente, se aqui já tinha habitantes, que é os verdadeiros brasileiros, que é os índios, né? Claro. Então ele não foi descoberto, ele foi invadido. Só que ele ficava feio para botar na história, né? Na realidade quando naquelas épocas, eles saíam com as suas fragatas, seus navios, suas caravelas, conquistando terra. Que eu até acho o termo conquistar é uma palavra um pouco errada para quem toma as coisas. Não é conquistar. Conquistar é quando eu vejo a conquista como a palavra conquistar como uma coisa que não assim, por exemplo, Alexandre o Grande conquistou todo aquele império. Ele não conquistou, ele tomou, ele invadiu, ele tomava à força. Aí soa muito esquisito. Aí eles colocam essa palavra bonita, conquistar, mas não me convém. Não compensa. Não. E aqui o Brasil foi assim também. E digo, e é só ver a situação. O Brasil continua sendo invadido. Não, claro. Aqui o Brasil ele funciona como um garimpo. Igualzinho um garimpo. O cara chega lá, faz a bagaça dele, pega o que é bom. Nos anos 80, quando 81, 82, eu já tinha 7 anos, 82, ia muito tio meu pro garimpo, conhecido nosso lá da região lá onde eu nasci, Serra Pelada. Então qual era o objetivo? Descobrir aquilo lá, né? Aí lá eu falo descobrir, tá? Essa palavra, porque já estava dentro do nossos domínios, né? Então descobriram a Serra Pelada, então disse assim, lá dá muito ouro, então vamos lá trabalhar, arrancar ouro e ir embora. Suas casas, seus estados, né? Então o Brasil continua sendo assim. Eles vêm de lá, compram todo o produto, compram terras para extrair o minério que tem de solo e subsolo e levam embora.
E nada é investido aqui. Rapaz, Nós continuamos sendo escravos, escravo que nem diz na música da banda Tribo de Já. É escravo da situação. sim, da situação, não é nem da oposição. Não, é escravo da situação. Entendeu? Nós verdade. trabalhamos para enriquecer esse povo, entendeu? É brincadeira, viu, cara? É brincadeira, é uma verdade. situação muito grave, ó. Eita aí. E aí a gente vai seguindo, rapaz, de fé em fé. É como o nosso ex-presidente falava, né? Que o Brasil tem tudo para ser uma grande potência lisa. Mas não é, né, cara? Falta vontade política. Tu já pensou a gente se tornar aí uma grande potência? Eu acho assim, cara, que o Brasil era para os outros países do mundo, por aqui ter todo tipo de riqueza, era para os outros países estar curvado diante do Brasil. E o Brasil é um gigante que é curvado diante de países pequenos, só por causa da moeda que é valiosa. Mas eu penso assim, se eu preciso do teu produto e tu tem o produto, tu precisa vender e eu comprar. Mas acredito que quem vai comprar que está mais necessitado. Então tu vai me vender o produto mais ou menos o preço que tu quer. Então a gente, no caso que não é eu te escravizar porque tu tem um produto, mas sim tu diz, não, eu tenho aqui, eu poderia te vender por 10, mas só te vendo por 15, 20. Seria a nossa exportação. Teria que ser assim, né? Sim. O Brasil ele ainda tem o cidadão brasileiro, ele é nós somos muito abençoados por Deus. Você vê que acontece tudo em todos os lugares. O Brasil é um pouco poupado, apesar de muita coisa que acontece. Olha, para você ter uma ideia, é o país mais cristão do mundo, praticamente, falando assim. Mas em contrapartida, é o país que mais tem, como é que diz? Vamos dizer assim, pecado de ordem sexual, vamos supor assim, né? dessa parte aí. Prostituição, essas coisas. Você vê que afora, no Brasil afora, dizem, que eu nunca estive no exterior, dizem que a imagem do Brasil lá fora é de mulher pelada, de carnaval, essas coisas, é de praia. Putaria. Putaria, vamos dizer assim. Então... Basta ver, cara, que diversas mulheres, várias reportagens já vi de mulheres saindo daqui do Brasil para se prostituir aí fora. Pois é. É como se fosse um grande exportador do sexo. Sim. E os turistas, quando vêm, dizem que vêm com esse interesse, né? Só em pegar mulher. Diz que tem esse interesse de vir. Mas Em contrapartida, a imprensa faz uma maquiagem que vem pelas belezas, praias. Claro que é pela beleza, né? Beleza física, né? As belezas naturais. Beleza física. Aí é aquela coisa, cara, mas muito pecado, o que eu digo, o meu conselho que eu dou para a população, assim, o pessoal que está nos assistindo, cara, não desiste não. Não desiste de lutar não, continue lutando. Continue acreditando na família, acreditando no seu país. Os pais têm que ser mais incisivos na criação, né? Acreditando na família. Foi uma coisa muito feia que a esquerda fez, foi tirar a autoridade dos pais. Sim, isso é muito horrível. É horrível. Não dá, não tem nem o que comentar sobre isso. E eu digo, continue acreditando. E acreditando acima de tudo em Deus, rapaz. Deus Deus tem misericórdia do nosso país, rapaz. Muita misericórdia. Olha, é um lugar, não tem terremoto. Ainda não teve tsunami, pode vir a ter. Furacão não, é um país abençoado. Nem guerra não tem, rapaz. Não. A guerra que nós vivemos no dia a dia. Sim, rapaz, um país abençoado. Mas é o país que mais se considera o Jesus Cristo como Senhor. Né? E falando referente a acreditar em Deus, que a gente tem que acreditar mesmo, e referente assim, cara, o que tu vê isso eu não culpo tanto o PT. Claro, ele apoia porque ele tem um grande aliado nisso aí. O mentor é o partido do PSOL, que é o que mais bate para essas coisas como é que fala? O sentir.
o homem sente mulher, a mulher sente homem. Ah, Isso é. é as coisas contra 100% dos preceitos bíblicos, né? cara? É, As não, coisas de com Deus. certeza. Né, cara? Que é o que a gente tava falando, parece que é coisa satânica, como é que eles trabalham pra... É o chamado uso natural. Eles querem inverter, né? O uso natural das mulheres, dos homens. Quer inverter. E aquilo é o seguinte, o pessoal fala que diz que não é nem legal o termo, né? Mas o pessoal fala que as pessoas que cultivam esse tipo de cultura diz que já nasce assim, é uma coisa biológica e não é. Não é E aí é onde biológico. entra a ciência, né? Sim, não é biológico, não é biológico. São costumes. São né? costumes, são práticas, desvio de. Não dá para falar aqui o Desvio de termo. conduta. Vamos Vamos dizer assim. né? Desvio de E conduta. aí a ciência mesmo, ela prova, ela diz, justifica não tem cromossomo, essas coisas. Mas que não aí, dá pra... eu sei, mas aí tipo assim, mas Deus fez o homem e a mulher, não foi? Sim, isso é bíblico. Deus Uma fez vez eu o vi um homem. debate do Silas Malafaia num programa de televisão que eu achei muito, assim, muito prático o que ele falou. Que ficasse dois homens numa ilha ou duas mulheres. Dois homens numa ilha, dizendo que era um casal, e um homem e uma mulher, de fato. E dali 10 anos ver quem que tinha filhos. É como nós falamos no começo, a gente É. falou no começo. A perpetuação da espécie se dá pela diferença. O homem não é igual à mulher, são diferentes. Cada um Aí com o sua grupo força. feminista eles trabalham para ter essa igualdade, né? A igualdade não existe. Só que na prática não igualdade, vai existir, né? Nem no céu não existe igualdade. Né? Nem no céu. Não, igualdade, não existe igualdade. Se existisse igualdade, se fosse para existir igualdade, as coisas não funcionam. Não funciona, não tem como funcionar. A mulher é diferente do homem e tem o seu valor. O homem é diferente da mulher e tem o seu valor. Tanto é que um depende do outro. Um não vive sem o outro. Não, se completa quando os dois estão juntos. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Olha, tu já pensou, você trabalha com caminhão. Você já pensou se todos os parafusos e porcas do seu caminhão fossem todos do mesmo tamanho? Será que ia funcionar? Não tem lógica. Tem um parafuso que é para uma situação ali, outro é para segurar uma coisa mais forte, lá um eixo. Às vezes ele é menor o parafuso em Sim, comprimento sim. e mais robusto, Sim, né? Mais exatamente. grosso. O outro é compridão e bem fininho. É né? diferenças, são as diferenças. O próprio caminhão, não tem um caminhão só de um tamanho, né? Pois então. Então não existe esse negócio de igualdade. A igualdade que eles falam assim, igualdade, todos têm o mesmo direito e tal. A esquerda trabalha em cima da igualdade, né? Eles conquistam muitas pessoas com isso. Mas aí eles mesmo, o discurso dele cai por terra quando eles dividem as pessoas. Ricos, né? E pobres. Como é que eu vou te... Para chegar mais próximo da igualdade, tem que misturar todo mundo, ficar tudo na mesma coisa. Não é dividir. Tu tem dois tipos de... Por exemplo, tu tem uma farinha de pulbo e uma seca. Até tem aquela história, farinha do mesmo saco, quando são iguais, né? Se tu junta tudo, quando tu junta as duas e faz aquela misturação, fica uma farinha só. Tu não sabe dividir quais. Não é farinha de pulbo ou farinha seca. Não, é uma farinha. Então, eles caem por terra quando eles dividem as pessoas. Porque se eles juntassem as pessoas, tirassem esse conceito, não, rapaz, ele é rico, você é pobre, mas você depende dele, ele depende de você. O pobre depende do rico e o rico depende do pobre. É uma mão lavando a outra. Isso, exatamente. Né? Se eles fizessem isso, deixassem eles se fundirem, talvez a igualdade chegaria mais próximo do ideal deles. Chegaria mais próximo desse ideal. Eles falam em igualdade, sendo que eles
bagunça tudo. Eles mesmos vai separam. separar. Aí não tem como ser igual. Outra coisa assim, que a esquerda fala muito aí nessa questão da igualdade, ele joga muito o pobre contra o rico, mas joga, cara, eles querem ter essa diferença. Sim. Eles criam essa diferença. Tem até uma espécie de ódio, mesmo, né? É isso, mas cria uma rivalidade. É uma espécie de ódio contra o empresário, contra a pessoa rica, isso, entendeu? Aí hoje mesmo, conversando com um amigo meu, não, eu não estava conversando com ele. Ele conversando com um conhecido nosso. Eu cheguei, ele estava conversando. Aí ele fala, não, mas que porra desse Bolsonaro aí, ainda bem que não ganhou mesmo. É bom é o Lula que ganhou, tá aí, é bom demais. O Lula sempre tá do lado dos pobres. E eu fiquei só escutando ali, não falei nada. Mas aí fiquei assim, né? Só que ele é um cara assim, cara, de fato, né? A mentalidade dele é bem pequenininha, né? Bem pequenininha. E ele falando isso. Aí eu pra ele eu não falei, que o assunto não. Às vezes você ouve falar uma coisa que te incomoda, dá vontade de você falar, né? Mas às vezes não compensa, aí, né? Não, e tem certas pessoas que não adianta mesmo. Né? Perda de tempo é da gente tentar debater isso com ele. Mas eu já falei com outras pessoas assim, o Lula pune do lado dos pobres. Eu já fiz essa pergunta, até falei nos vídeos. Cara, engraçado que o Lula defende o pobre, fala em matar a fome, mas nos comitês dele, ele não serve um copo de sopa. Deveria dar comida pro povo, pelo menos na época das campanhas, lá nos comitês. Agora tu imagina. Deveria dar pelo menos um copo de sopa. E os outros partidos não dá. Né? As pessoas podem me perguntar. Sim, pode perguntar. Mas pelo menos, e eles não dão, mas pelo menos eles não prometem que vão matar a fome. Né? Aí, outra coisa, como é que eu sou pobre, tu é pobre, aí eu fico com raiva do Zé lá que é rico, entendeu? Mas se eu não for trabalhar para ele, tu não vai me dar emprego. E tu pode até me empregar, eu voltar me fazer qualquer coisa para tu, mas tu não tem condição de me pagar. Olha, eu te contar aqui uma coisa. Aí eu fico vendo essa idiotice dos caras, e a esquerda gosta de jogar. O Lula, ele tem um discurso de 40 anos atrás, 50 anos atrás, ele não mudou. O mundo evoluiu e ele está lá atrás. O que eu vi que o Lula mudou, ele mudou a forma dele se expressar. E na primeira campanha dele, ele tinha 14 para 15 anos, 89, ele era arrogantezão, assim, brucutuzão com a fala, né? Falava com aquele ímpeto na voz, não. Aí ele ganhou com aquele discurso do Lulinha, paz e amor. Aí ele mudou, ele baixou o tom, né? Foi a única mudança que eu vi. E ele também já tá um pouco surrado. A última mudança ele que eu tá vi. surrado pra caramba já. Já tá velho, né? Também. Tá com 2 km rodado, ele tá perto da marca de aposentadoria, né? Aí, olha, ele nunca... Olha, tu percebe que perto do Lula só ele que brilha. Ele não... Olha, quando ele morrer, ninguém vai acabar PT. Vai acabar isso aí, esse movimento vai acabar. Sabe por quê? Porque ele não deixou um sucessor. Não deixou mesmo. Não deixou nenhum sucessor. Os que a gente vê mesmo assim. Não tem nenhum nome forte. Os que ele nomeia ali, quando na época que ele não tá, que na época foi a Dilma, depois a Haddad, é muito ofuscado. Né? Porque ele puxa tudo pra ele. É diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando ele fazia alguma coisa, um ministro dele fazia alguma coisa, ele não dizia que foi ele que fez. Ele dizia que foi, por exemplo, o ministro Tarcísio. Disse, olha, o esposo do Tarcísio aí e tal. Né? O Lorenzoni também. Olha, graças ao Marcos Ponte e tal, nós estamos trazendo tecnologia, aquela coisa toda. Todo o mérito da conquista, ele dava para os seus súditos, né? É verdade, cara, é verdade. E o princípio da liderança é isso aí, cara. É dividir as tarefas e entregar para os caras. O líder ele não precisa fazer nada. Ele entrega o trabalho para os seus cooperados ali, né? Seus colaboradores. E ele cuida de sua tarefa. E aí tu me diz aqui uma coisa. O Bolsonaro está fora da política. Mas coloca o Bolsonaro numa via pública aí para tu ver o que é que acontece. O enxame de... É líder. Líder é uma coisa que não mata. Ninguém apaga um líder, rapaz. Porque ele é líder nato. O Lula realmente, tu falou bem falado, ele puxa tudo para ele, né? Sim, aí, isso aí, tem a lei da semeadura. Tudo que tu planta, tu colhe. Por exemplo, tem uns princípios bíblicos aí, princípios, vamos dizer, até quânticos, né? Que os judeus mesmo carregam esses princípios. Eles liberam para receber em abundância. Eles abrem mão de muita coisa, de riquezas, de muita coisa,
para poder voltar para ele. É a lei do universo, a lei da atração, mas a gente chama isso de lei da semeadura. Inclusive os coaches empregam muito isso aí e tal, mas tudo tirado da Bíblia, entendeu? Eu sei. Esses conhecimentos. Então, quando a pessoa ele não é líder, ele tem medo de alguém tomar o lugar dele. Isso eu já percebi. Isso eu já falei. Isso acontece muito. Tu falou num detalhe aí, cara do céu, tu falou isso, eu já debati inúmeras vezes, agora eu vou até falar disso aí. Isso é uma coisa que eu tenho às vezes assim, não sei se é raiva, se é. Não sei nem como que é, cara. Não sei nem como que eu expresso o meu sentimento. Mas eu já trabalhei em determinadas empresas, com determinado chefe, gerente, cara, que ele não te ensina a fazer nada. Tudo que tu faz está errado, tá? E ele não tem a capacidade de te ensinar ou de quando tu acerta ele te dá um elogio. Ele tem um maior pavor de te dar um elogio. De te agradecer. Ele é o teu chefe, ele é o teu superior ali naquela função, mas ele tem o maior medo que tu te desenvolva um bom trabalho. Sim. E o maior prejudicado aí é a empresa. Aí eu pego e falo assim, cara, esse cara, ele não se garante no que ele tá, nessa função dele. Porque ele tem medo que a pessoa tome o lugar dele. Por isso que ele não ensina, por isso que ele não elogia quando o cara acerta. Ele critica o cara. Quando ele vê que o cara tá desenvolvendo a função bem ali, o seu trabalho bom, ele tira o cara dali e bota para outro lugar. É porque não é líder, ele é só um chefe. Exatamente. E muitos acham que o líder, muitos chefes de empresa, essas coisas, um gerente, coisa assim, eles acham que ser líder é chegar com ignorância, é gritando, arrufando. Ele acha, eu sou o líder. Aí muita gente besta, baixa, fica com medo. Isso aí é onde eu te falo, aquela palavra que tu falou no começo lá, da conquista. Conquista é isso aí. O líder, ele conquista as pessoas. Exatamente. Ele é carismático, ele conquista as pessoas. Ele ajuda as pessoas, Sim, faz isso aqui, o líder, errou, bora consertar. O líder é o seguinte, o líder ele não é um chefe. Ele é um líder. É um líder. O que mesmo, acontece? Ele lidera ali as Quando coisas. ele está na direção, as coisas andam. Porque o povo faz as coisas, não faz por obrigação. Os seus cooperados lá, seus colaboradores, eles não trabalham por obrigação. Eles trabalham porque gostam do líder. Eles trabalham, fazem as coisas certinhas, porque eles gostam. O líder merece aquilo ali, entendeu? Ele faz além do que ele da obrigação. Sim, além da obrigação do contrato dele, ele faz com prazer. Pelo seu líder. Sim. É assim, o líder é assim. Isso a gente vê muito também dentro de igrejas. Tem isso também. Tem demais. Às vezes enterra talentos, enterra muita coisa, porque com medo. O cara se despontar ali. E é muito pelo contrário, cara. Olha, quando você promove seguidores, você deixa um legado, você promove sucessores do seu trabalho, você só aumenta, você só cresce. Tudo que você reproduz é o seu exército aquilo ali. Eles te defendem. Será que o Lula tinha medo disso? É por isso que ele nunca trabalhou um sucessor? Com medo dele ficar pra trás? Porque aquilo ali é o seguinte, esse povo eles não confiam uns aos outros não. Não confia, não? Não. Confia não. Eles estão em grupo ali, mas é sempre de pé atrás com o outro. Rapaz, tem coisa que acontece nesse meio aí, não é brincadeira. Tem político que tá aqui contigo aqui, que tá com eles lá, entre eles, gravando tudo, meu amigo. Pra ficar, pra na hora que precisar, tá aqui, eu tenho prova contra você. Então fique na sua. Jogo político é isso. Tu quer entender de política no Brasil? Política, o que é o cenário do Brasil? Assista aquela série El Chapo, da Netflix. El Chapo. Só isso. Você assiste aquela série e faça uma análise como é que funcionam as coisas no Brasil. Mas esse é o Chapo, falando da política, o que eles ensinam lá, o que eles mostram. É mais ou menos o filme lá do Coronel Caveira lá, Comandante Caveira, do filme Tropa de Elite. Mais ou menos mostrando. Eles falam muita coisa assim, nesse sentido, né? Entendeu? Agora, a pessoa, essa série O Chapo, eu não sei nem como é que uma série daquela foi pro ar, cara. Eles entregam tudo ali. Eu não sei como é que eles conseguem deixar, ou eles sabem que o povo é leigo, nunca vai
Se inteirar se daquilo, se interessar por daquilo, aquilo, né? aquilo ali são pérolas jogadas aos porcos, né, a Bíblia diz. E ou não sei o que é, ou então tem um grande poderoso lá por detrás que consegue colocar aquilo no ar, porque rapaz, é uma coisa que eu fico impressionado. Eu quero acreditar que eles acham que o povo não vai mesmo dar mínima. Como Eu sempre, acredito que seja o povo não mesmo. vai dar mínima. Basta ver que o povo, aquilo que eu falo, o povo vota ali num deputado estadual, federal, dali 5 meses você pergunta que eles, né, nem lembro. Na época lá que eu fui votar, eu peguei o número lá e voltei. Cara, mas eu fico pé da vida com um cara desse, bicho. O Maquiavel é um é um cara que trabalhava, que vivia no palácio junto com o príncipe. Ele fez a Carta ao Príncipe. É um livro, você compra ele, Carta ao Príncipe, de Maquiavel. E os conselhos que ele dava pro rei lá era o seguinte: olha, os camponeses estão revoltados, você dá vinho para eles de festa, pão e vinho, dá comida, dá vinho, dá distração para eles, e eles vão esquecer tudo. E ele fez isso. E é o que acontece na política hoje. Se alguém está revoltado com algum administrador, ele vê um show de um safadão da vida desse aí, e a galera cai pra cima e diz: ô rapaz, mas ô político bom. Meu prefeito é bom, trouxe a banda tal, né? Fulano tal é bom. Dá uma migalhinha aqui para um, outro para outro ali, aí a pessoa se dá por satisfeita. Compra uma cesta básica num grande supermercado, faz uma divulgação da grande rede, né? E dá uma migalha para cada um e o povo faz sentido, é verdade. É pão e vinho, isso aí é tática de Maquiavel. Se você ler aquele livro lá, você vai entender tudo que acontece. Né? Rapaz, é tanta coisa pesada que não é nem bom a gente estar comentando muito, porque hoje em dia no Brasil não dá para ficar falando tudo que se pensa, né? De repente. Eles vão surrar nós, né? Não, de repente vem os grandes, aí já atrapalha a vida da gente, né? Hoje a liberdade de expressão está um pouco comprometida no nosso país. Está muito limitada. Está muito limitada. Até tem que ter sabedoria para falar. Não é brincadeira. O pessoal não vê isso. A grande maioria não sabe disso. Nem percebe. Nem percebe. O Lula sempre deixou bem claro que ele quer regulamentar as redes sociais e está fazendo isso aí. Sim, está fazendo isso aí. Tipo assim, vai ficar só vai ficar. Ele quer fazer assim, deixar só aquelas emissoras, redes sociais que falam que agrada a ele. Isso é ditadura mesmo. Ditadura. É como na Coreia do Norte, em Cuba, como na própria Venezuela, aí pertinho de nós. Entendeu? Tu vê aquele caso o segurança do Maduro deram um murro naquela Delis Ortiz, rapaz. Coisa feia, né, cara? Porque eles são militantes de esquerda, isso não tem dúvida, aquele jornalista, né? A grande mídia aí. Mas aquele ali foi um absurdo. Eles são. Ela é uma senhora de idade. Sim, né, ela ia fazer uma pergunta meio pesada. Eu sei que ela ia. É porque. Não, eu gosto dela, eu gosto. Ela ia fazer, ela começou a fazer. Eles iam fazer uma pergunta pesada. E o cara pegou e já. Deu um murrão. Foi, tirou ela de cena porque não pode, para ditador não se pode fazer pergunta não. Ele é quem dita. Ele é o ditador, ele dita e você cumpre. Pergunta, questionamento, não se leva para ele não, que você ofende ele. Cara, é ridículo isso, né, cara? É ridículo. É ridículo, né, cara? Ditador não aceita questionamento, né? ser perguntado e tal. No mínimo, se ele responder uma pergunta, ele vai dizer, não, eu fiz porque eu quis fazer. E pronto, acabou. Se tá errado ou certo. Não, ele quis fazer, é um tipo de rei, sabe? Nem a monarquia não trabalha dessa forma. Não, né, cara? Não, nem a monarquia. Que é o rei, né? Que é o rei. O rei ele trabalha, sempre a monarquia, lá na Inglaterra é assim. A monarquia lá tem quando eles fizeram o parlamento, tem um ritual lá que a rainha fazia. Quando ia ter as cerimônias, né, do parlamento, eles chegam com a rainha lá, aí ela tem que bater na porta do parlamento e pedir autorização para entrar. A rainha. A rainha.
Não é Porque o ela- parlamento, ele não é é porque fechado. ela é a rainha chegar e abrir a Não, porta ela e não entrar. manda, ela manda de acordo com o parlamento. Eu sei. Ela é a excelentíssima rainha, a líder de todos, mas tem que passar pelo parlamento. E aí tem aquele ritual, ela chega, bate, aí vem um de lá, aí dá autorização para os guardas abrem a porta para ela poder ir participar do parlamento. Que é justamente um ritual para nunca o rei se esquecer que quem manda é o povo, através do parlamento. Quem manda é o povo é quem emana Não é o uma poder. pessoa só. Não. E a ditadura é assim, né? É uma pessoa mesmo. Exatamente. Eles, O resto tudo é gado. Na exatamente. ditadura a população é gado. Vamos se dizer dessa quase como isso aí, dessa forma aí. Então, a ditadura, a gente vê também, ditadores, não é só presidentes, pessoas que têm um espírito de ditadura. Não sei, é um patrão. É patrão. É esse chefe que eu falo, Sim, chefe na empresa ali, um exatamente. gerente que nunca elogia o trabalho do outro, né? São pessoas que estão completamente desvirtuadas de Deus. É o eu deles. Eles são orgulhosos. O ego deles é mais. Isso aí é o primeiro crime contra Deus, é o egoísmo, é o eu. Porque quando a pessoa tem que se esvaziar de si para ter Deus. Tem sabe? várias empresas aí, meu amigo, que é ditadura pura, é regime militar. Pois o homem ele tem que se esvaziar de si mesmo para poder Deus preencher ele através do Espírito Santo. Então essas pessoas elas estão totalmente desvirtuadas de Deus, elas não têm nada com Deus, porque Deus ele não trabalha dessa forma. Deus ele não trabalha na forma do ser humano assim não. De forma nenhuma, na ditadura não. Porque Deus ele é o Todo-Poderoso, o Supremo, e ainda assim ele não é ditador. Ele não é ditador. Hoje, as pessoas têm como se chegar a ele através do Filho, né? Jesus, pela fé, né? Mas ele não obriga ninguém. Ele não obriga, tu tem que me... Não obriga não. A pessoa tem que ir de livre e espontânea vontade. O ditador é obrigatório. É obrigatório. Você tem que me seguir por obrigação. E o maior prazer do Senhor é ver o homem no caminho que deve andar. O maior prazer. Ele não tem prazer na morte do homem ruim, do homem mau. Não tem prazer na morte de ninguém. Ele não tem. Não existe ditador bom, né? Não, né? Acho que não, né? Ditador não. Porque o ditador ele te tira a tua liberdade, cara. Ele tira a tua liberdade. Tanto que o Bolsonaro fala liberdade. O pessoal não tem nem noção, a maioria não tem nem noção do que é a palavra liberdade. O que significa o que ele estava falando? A liberdade. A ditadura, ela tira a tua liberdade. É que nem o pessoal aí da esquerda, aí eles falam assim, não, tem a expressão de liberdade, ela tem um limite. Ou seja, porque quando afere eles, aí tem que ser limitado mesmo, né? Isso, exatamente. A ditadura, ela quer taxar todos como iguais, mas abaixo. No nível baixo. No nível baixo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Só um exemplo de tiragem de liberdade. Por exemplo, todo ser humano ele é individual. Ele tem. Ninguém é igual a ninguém. Né? Todo mundo tem um DNA. Mesmo que seja gêmeo. Você não é igual. E cada um tem suas vontades. Por exemplo, você tem um carro. Aí disse, não, eu vou decorar meu carrinho aqui, eu deixar ele aqui, personalizar ele, deixar ele bem customizado do jeito que eu gosto. Um governo tirano, ele não aceita isso. Não. Os carros têm que ser devidamente como saiu da fábrica ou do jeito que ele manda que seja os carros. Tu vai passar lá na Polícia Rodoviária Federal e... Ei, para aí. Por que é que você colocou bem aqui essa linhazinha bem aqui perto do... Vamos supor aqui na porta, essa lista aqui. Isso aí não faz parte do modelo desse carro, não. Arranca isso aí. Não, eu coloquei porque eu gosto, a personalidade. Mas o documento tá aqui, o chassi, o número do motor, tá tudo aqui. Não, o carro está adulterado, ele está alterado, ele não é para ser assim. Aquilo que tu gosta, mesmo que seja, que não agride a lei nem nada, mas ele tira de você. Tira a liberdade. Tira essa liberdade. Você não pode andar do jeito que você quer.
do jeito que Isso você gosta. É cruel você ter que fazer as coisas de acordo com os gostos dos outros. Exato. Né, você fazer uma coisa sua pra você de acordo com o gosto do outro. Olha, só pra tu ter uma ideia, na Coreia do Norte, todo homem tem que ter o mesmo corte de cabelo, seguindo o padrão do Kim Jong-un, o corte de cabelo dele. Todos os homens têm que cortar o cabelo igual ele tem um corte de cabelo. E isso eles querem implantar no Brasil. É uma ditadura nesse sentido. Eles querem assim. Brincadeira. É. Então o que acontece? Isso não se trata de dinheiro, não se trata de. Isso se trata de poder. É o eu do ditador, o eu daquele homem que quer ser poderoso. Ele se trata de poder. O homem. Eu mando. Eu mando, exatamente. Essas pessoas não lutam por dinheiro. Elas não trabalham por dinheiro. É porque quer roubar, mas não. Eles têm muito dinheiro. O negócio deles é poder. Poder. Nem sempre o dinheiro é o poder, né? Também. Nem sempre. É o poder. Mandar, tirar, botar, colocar quem quer e tal. Entendeu? Isso é muito cruel. A pessoa, tipo, cara, eu quero fazer minha casa aqui. Aí vem os outros, não, cara, mas tu faz desse jeito, que é do gosto dele. Aí você tem que fazer, um exemplo, né? Tem o sistema é o seguinte. Você faz isso com criança, né? Até um certo ponto, né? Não, meu filho, eu vou dar essa comida, eu vou dar esse calçado, né? Uma certa idade a criança, não, pai, eu quero esse. Exatamente. Aquele, né? Olha, eu vou falar aqui uma coisa. Já tem decisão também própria. Não, a gente tá falando de Brasil, mas a coisa é muito, muito mais além. Se trata de mundo mesmo. Tem uma elite global no mundo que manda. Eu já vi diversos comentários. Que manda. Os grandes banqueiros internacionais. E não manda só num país, não. Não, ele manda em tudo. Eles mandam. E tem mais o seguinte. Essa mesma elite está preparando um líder mundial. Tá. Ele vai governar o mundo durante 7 anos. Uma pessoa. Uma pessoa, um líder mundial. E ele não vai demorar muito a ascender, não. Isso aí é bíblico e nós já esperamos por ele mesmo, já. E antes dele chegar, vai ter uma grande desordem no mundo. Uma desordem que é para ele chegar e provocada por eles mesmos, né? Eles provocam a desordem? É a regra de 3, né? Eles provocam a desordem, apresentam a solução e eles mesmos resolvem. Né? Aí o que acontece? É como se eu te acusasse de um crime, mandasse te prender e depois fosse te defender. Sim. Exatamente. Ou então você é um borracheiro. Você pega o prego, põe lá no meio da pista, você passa por cima do prego, fura o pneu, aí diz, rapaz, tem um borracheiro bem ali, ó, ali tem a borracharia ali. Aí você vai estar lá e ele vai arremete o seu pneu, resolveu o problema e ganhou o dinheiro. É mais ou menos esse sentido. Ocasionei o problema, sim. resolvi e ganhei o dinheiro. E aí o que acontece? Tudo isso, essa desordem mundial, esse caos que eles querem provocar no mundo, é para poder chegar a esse líder, que eu acredito que seja até um secretário-geral da ONU que vai chegar para resolver, e ele vai resolver muita coisa. E vai vir essa falsa paz durante 3 anos e meio. Uma falsa paz. Uma falsa paz. Aí ele vai entrar em conflito com os judeus, né? Ele vai querer se assentar no lugar santo. No Santíssimo, lá no templo, que vão começar a construir agora, né? O 3º templo. E aí os judeus não vão aceitar. Aí ele vai fazer guerra contra Israel. Para quem não sabe, Israel é a terra do Senhor, é a terra santa. Deus escolheu aquele povo para ser o seu povo. Isso é bíblico, já vi. E aí, com a morte de Jesus cumpriu toda a lei de Moisés. E aí toda a terra passou a ter direito de salvação através de Jesus Cristo. Ele cumpriu, que nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Jesus cumpriu. Quer dizer então que esse líder eles vão criar esse problema e vão solucionar. O líder vem para, quando ele chegar, ele dá ordem, olha, todo mundo na paz agora. Não tem esse tráfico de droga aí que está acabando com tudo, dominando tudo. A primeira coisa que ele vai fazer, isso aí vai acabar. E ele vai ser adorado por isso.
O povo vai adorar ele. A Bíblia diz que o povo vai adorá-lo. E ele vai ascender ao poder, não é porque ele quer, é pela vontade do povo. Não é? É. É o povo que O vai. povo vai amar ele. Vão idolatrar ele. Sim, sim. Porque ele vai resolver muita coisa. Nossa, Vão ter esse ele cara como Deus. Esse cara que tem que ficar aí, né? Esse cara. E os judeus vão acreditar que esse é o Machia, né? Uhum. É o prometido pelos profetas, que é o salvador do mundo lá de Israel. Não Jesus, que veio numa manjedoura. Nasceu numa manjedoura. Então esse cara, ele é um impostor, ele é um Messias falso. O verdadeiro Messias é Jesus. Só que o povo vai adorar. Aí ele vai governar, vai destruir a terra, muita coisa. E aí vai ser o tempo de juízo de Deus do povo da terra, pelos pecados, por causa desse cara, na mão desse cara, né? Só que aí Jesus volta, com os 7 anos, Jesus volta, os 7 anos do governo dele, aí detona ele, e aí começa o governo milenar de Cristo na terra. Aí Jesus vai provar que o único governo terreno que funciona é o governo dele. Que ele diz que o homem não aprenderá mais a guerra, o animal vai pastar junto com a ovelha, o leão vai pastar junto com a ovelha, não vão ter atrito. É igual Porque dois até gatinhos. isso, é porque antes do pecado, no Jardim do Éden, as coisas eram assim, eram na inocência. O leão não pegava ninguém. O pecado ele alterou toda a forma de estrutura da terra. Até nos animais, nas plantas, em tudo. E criou uma revolução Sim, mesmo. sim, generalizado. No caso, vai ter esse conflito quando... No caso, ele vai ser destruído quando ele entrar em conflito com o povo de Israel. É mais ou menos isso? Na realidade, ele vai entrar em conflito já na metade da semana, né? Com os 3 anos e meio. Né? Só que ele não vai conseguir. Aí vai se desencadear uma guerra. Entendeu? E com o povo de Israel ninguém Sim. mexe. Aí no final da toda a história que vai ter a guerra do Armagedon no Vale de Megido, lá em Israel. Onde ele vai reunir as nações do mundo para destruir Israel. Mas ele não consegue. Não, porque Jesus entra em ação. Aí é a hora que o pai vem. É o filho. O filho. O pai não vem aqui na terra não. Vem não, né? Já veio, não vem mais não. É só o filho. Todo poder foi dado para o filho, tanto no céu como na terra. É verdade. O homem tem um crédito, ele tem um crédito do pai. Ninguém vai ao pai se não for por mim. É bíblico, é verdade. A confiança de Deus no filho é tão grande, do Deus Pai, que todo o poder do céu e da terra foi dado na mão dele, é seu. Tu lembra da história de José, no Egito? O faraó deu todo o poder dele para José governar. Eu lembro, né? Já li essa história. Será que a confiança era grande? Pai. Confiável, já para você é o homem que vai governar o meu país. Então, sendo que já ele era um governador. Não, mas... E passou por... Inclusive, toda a decisão que era para ser tomada de chegar em Faraó, não, é com José, eu não resolvo isso aí mais não. Todo poder. Então é mais ou menos nesse sentido aí. E aí, hoje o homem ele tem a oportunidade, né, de ascender ao Pai, de morrer com Cristo para ter direito de vida eterna e morar para sempre com o Senhor, né? E a guerra do mundo não é política, não é dinheiro, é espiritual. Né? Tudo isso é espiritual. Tu vê o que está acontecendo no Brasil, isso aí tudo é espiritual, é guerra espiritual. As pessoas muitas vezes lutam com as armas erradas. A arma de nós lutarmos é a oração e o jejum. É a arma de se lutar nessa guerra. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, sim é contra as potestades e as hostes malignas que estão nas regiões celestiais, ou seja, são os demônios. O apóstolo Paulo ensinou isso. Não é na bala, não é... Ore. É orar, pedir misericórdia do Senhor. É isso que acontece. Pouca gente faz isso. Porque se Deus não não te salvar do ladrão, em vão o vigilante está vigiando tua casa. Se Deus não tiver misericórdia de guardar tua casa, em vão vigia
Fica aí a É o tua. sentinela, é. Pode botar o vigia, mas se Deus não tiver no negócio, o vigia não dá conta. Ele dorme e o ladrão te rouba. Então é a oração. A oração. As pessoas, elas estão muito adormecidas, elas não estão se atentando para o que é certo, para o que é conveniente nessa guerra. Nós estamos numa guerra. E é uma guerra espiritual. Aí quem tem consciência nem se desespera, sabe que tudo tem que acontecer e tal. Eu sou o tipo da pessoa que eu não tenho medo de nada, rapaz. Eu confio só no Senhor. E sempre Deus é quem vem cuidando da gente. E nesse caso mesmo, as pessoas que estão sempre pedindo oração, eles vão estar no meio dessa turbulência e não vai acontecer assim Não, nada porque com Cristo você tem a paz. Ele é o príncipe da paz e com Cristo você tem a paz. Aí acho que entra aquela frase da oração do Salmo 91, né? Sim, 1000 sim. cairão ao teu lado, 10.000 ao teu A direito, tua e tu não direita serás não será atingido. atingida. No Exatamente. meio de toda a turbulência, as pessoas que estão com Deus não sentem nada. Não, porque quem está com o Senhor, né, o Todo-Poderoso, é o leão da tribo de Judá, tudo ele pode. É isso aí. Geraldo, eu quero te agradecer por esse bate-papo, né? O Geraldo Araújo, é? Geraldo Araújo. 46 anos de idade. Ô, rapaz. 46 anos. Bem vivido, graças a Deus. E tu é filho de Balsas mesmo, né? Não, sou daqui Sou natural olha aqui na câmera aí e fala. Sou natural de Riachão. Fala teu perfil aí. Sou natural de Riachão, aqui pertinho. Tem o quê? Tem quase 40 anos que eu moro aqui nessa região. Quem nasce em Riachão é o quê? Riachãoense. Riachãoense? Não é grota não, né? Não é grota não. Nem córrego? Nem córrego não. E algumas idas, a gente viaja, quando você não consegue morar só num lugar ao mesmo tempo, né? A vida toda, aliás. E aí a gente viajou pelo alguns estados aí, trabalhando, vivendo. E aí constituí família aqui há 20 anos. Estamos aqui, meus filhos já estão crescidos. Tu já trabalhou com qual coisa assim? Trabalha com o que no atual momento? Hoje, eu sempre fui muito versátil. Eu nunca fiquei numa coisa só a vida toda. Eu fui representante comercial, trabalhei muito tempo como vendedor e eu sempre tive sonho, eu sempre fui voltado para a tecnologia. Sempre procurei estudar. Não consegui fazer os cursos que eu quis, né? Eu tinha vontade de fazer uma faculdade de engenharia eletrônica, não consegui, porque na época era muito difícil. Hoje meu filho faz, não que eu obriguei ele a fazer, mas ele vê espontâneo. assim, espontâneo. Eu acho que pela convivência da gente e aí não deixa de respingar alguma coisa, né? Aí hoje eu trabalho no ramo da energia solar, né? Que eu fabrico inversor de tensão. Não só da energia solar, porque o inversor de tensão você pode usar ele tanto em energia solar como não. E trabalho com manutenção, tanto na manutenção como eu fabrico as minhas peças, são projetos desenvolvidos pela gente mesmo. Já muito estudo, muita dedicação. Então você é um homem tecnológico. Eu gosto da tecnologia. Eu tenho sustentado minha família com isso. Bom. Geraldo, quero te agradecer pelo bate-papo e depois nós vamos fazer uma outra entrevista referente à tua atual profissão. Depois a gente marca para você ir lá na minha bancada, na minha oficina lá, ver Com certeza, vamos fazer. as nossas coisas lá, como é que a gente monta, como é que fabrica, é caseiro ainda, né? Porque a gente é pequeno, mas a pretensão é crescer, né? Crescer e já tenho meu filho já tá se formando, está estudando, e aí... É bom que para ele lá ele estuda e já pratica. Já sim, exatamente, é verdade. Já vai praticando. Exatamente. Mas é isso aí, obrigado aí, viu? Não, eu que agradeço aqui. Obrigado mesmo. Fazia até muito tempo assim que a gente Tamo tava... junto, ó. Precisava bater um papo desse. Valeu, obrigado. E vocês dão um like aí, gente, no canal nesse vídeo aí, no canal do nosso amigo Giovanni, dá uma força aí.
A gente é pessoa simples, entendeu? Aqui do interior. E eu acredito que muita gente fala a nossa linguagem. Aquilo que a gente está falando aqui, com certeza muita gente entende o que a gente está falando. Pessoa simplicidade, nós somos simples. Esse aqui é um amigo que eu tenho de muito tempo. Fomos vizinhos em fomos vizinhos numa parte da cidade, nos tornamos ser vizinhos na outra parte da cidade. Foi embora Foi embora, do estado, né? E voltou de novo, aí a amizade prevalece, entendeu? Mas eu tô indo embora para longe dele de novo. Ele já tá voltando para cá de novo. Pois é, gente. Pois é, pessoal, isso aí. Eu entrevistei aqui o meu amigo Geraldo Araújo, né? Um cara, um profissional versátil, né? Digamos assim. Universal, é? Quase. Valeu, Geraldo. Obrigado. Valeu, amigo. Que agradeço.